Pode tomar o seu assento, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Convido todos os irmãos que abram suas Bíblias na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 3, nós faremos a leitura do versículo de número 12. Eu quero mencionar com muita alegria, muita satisfação, a presença aqui dos nossos irmãos que nos visitam nessa manhã. Estão conosco o irmão Davi e o irmão Pedro. Onde são esses queridos? Estão ali. Que Deus abençoe vocês. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. A família PR vai dizer o que para esses irmãos nessa manhã? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Não vão voltar. Vou dar mais uma chance para vocês falarem com vida. Vamos lá? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe, viu, companheiro? Seja muito bem-vindo em nosso meio, em nome de Jesus. Hebreus, capítulo 3, e o verso de número 12, todos os irmãos encontraram? Amém? A Escritura Sagrada diz assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Amém, meus queridos? Nós estamos já há algumas semanas meditando numa série intitulada Sobreviver, e essa é a última mensagem que eu trarei da série. Nós estaríamos ouvindo nessa manhã o nosso irmão Rodrigo nos trazendo uma mensagem a respeito de sobrevivendo às crises familiares, mas o nosso irmão Rodrigo, ele está aguardando aí uma situação. Ele teve com a família contato com pessoas que tiveram diagnóstico positivo de Covid, e eles estão aguardando aí até que saia o resultado. Por protocolo nosso, eles estão em casa cultuando a Deus. Acredito que ele está acompanhando o culto. Então nós pedimos que ele ficasse em casa hoje. Em outro momento ele vai poder estar trazendo aos irmãos essa mensagem. Alguns dos membros já ouviram no culto à noite, no primeiro culto à noite que nós fizemos, mas a maior parte de vocês não. Então ele vai ter em um momento oportuno a chance de falar isso para vocês. Mas hoje eu quero falar sobre um tema que parece estranho de falar para nós que somos crentes. Porque nós cristãos, a gente teoricamente tem fé em Deus. Amém? Vocês acreditam nisso? Teoricamente, nós que somos o povo crente, nós somos o povo que tem fé, que acredita. Mas hoje eu quero falar sobre o perigo da incredulidade. E é um assunto que deve ser tratado com muita seriedade por cada um de nós, porque todas as advertências que a Bíblia faz sobre a incredulidade nunca foram destinadas às pessoas que não compõem aliança com Deus, mas àqueles que já foram aliançados com Deus pela fé. Inclusive, nesse texto que nós estamos lendo aqui de Hebreus, nós estamos vendo o autor da epístola se dirigindo a irmãos, dizendo que eles devem ter cuidado para que não exista neles um coração perverso e que se afaste do Deus vivo. E esse tema é de vital importância para nós, porque tudo relativo à nossa fé, ela acontece pela graça de Deus, por meio da fé que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Então a gente precisa ter a consciência de que a nossa relação com Deus baseia-se por fé, e que se nós não tomarmos cuidados, nós seremos um povo de fé, mas sem fé em Deus, e isso poderá trazer agravo para a nossa vida. Eu acredito que todos vocês têm visto o quanto que esse tempo tem sido um divisor na igreja. O quanto que pessoas que nós pensávamos que eram da fé, demonstraram não tê-la e saíram fora e não querem mais saber do Evangelho de Cristo. E quantas pessoas têm sido a surpresa de Deus para esse momento, porque embora aos nossos olhos fraquinhas, permaneceram glorificando aquele que fez os céus e a terra. Então esse tempo é um tempo divisor para a gente. Então nós precisamos, na graça de Cristo, buscar no Evangelho, na Escritura, ferramentas espirituais para sobrevivermos a essa onda terrível de incredulidade e percebermos que sem fé nós não seremos capazes de viver a vida que o reino de Deus disponibiliza para nós através da morte e da ressurreição de Jesus. Quantos aqui querem ter mais fé no Senhor? Glorifique o nome de Jesus aqui nessa manhã. A primeira coisa que eu preciso fazer nessa manhã é dizer para vocês o que a Bíblia chama de incredulidade, porque essa é uma palavra comum do nosso idioma, da nossa língua. Então, quando eu falo incredulidade, a maior parte das pessoas pensa que incredulidade é pessimismo. É mais ou menos assim: eu chego na minha esposa e falo: esposa, eu vou trocar de carro. E ela fala assim: você está louco? E eu falo para ela: mas você está sem fé que vai dar certo? Você está incrédula?
Então nós associamos na nossa língua a incredulidade com pessimismo. E até no meio religioso, quase sempre a gente trata a incredulidade dessa forma. Mas no Novo Testamento, assim como no Antigo, a Bíblia nos mostra a incredulidade de uma forma totalmente distinta. No texto bíblico, a incredulidade significa falta de confiança em Deus, nos termos da aliança que Ele nos estabeleceu de salvação. O que isso significa? O incrédulo, à luz da Escritura, não confia na pessoa de Deus. Não tem certeza que Ele existe e não tem certeza que as promessas de salvação são reais e podem se cumprir em suas vidas. O incrédulo na Bíblia Sagrada é aquele que não é capaz de depositar a sua fé salvífica em Deus, porque prefere o engano do pecado, prefere a malícia do mundo, prefere viver nas turvas águas de uma vida obstinada e de rebeldia espiritual. Então, nós precisamos ter a consciência que incredulidade na Bíblia é quando eu não trato a Deus com o respeito que lhe é devido. Por não reconhecer quem Deus é, eu não vivo à altura dos termos que Ele estabeleceu para mim como servo dEle. Amém, meus irmãos? Toda a nossa fé é construída no fato de que a gente não consegue enxergar Deus. Algum de vocês já viu Deus já? Quem aqui já viu Deus alguma vez? Então por que você crê que Ele existe? Se você não viu, como é que você acredita? A nossa fé se baseia no pressuposto de que aquilo que não é visível é mais real do que aquilo que pode ser visto. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. As coisas que nós não vemos são reais, e esse mundo que nós vemos é um mundo de mentira. Louvado seja Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. O nosso Criador, o nosso Pai Celestial, Ele é o Rei Eterno, Ele é invisível e Ele é imortal, segundo a Escritura Sagrada. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Quem encontrou, diga glória a Deus. A Escritura diz assim, nas palavras do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo: assim, ao Rei Eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo o sempre. O Deus que nós servimos nunca foi visto, mas Ele é mais real do que as coisas que nós vemos. Louvado seja o nome de Jesus. Ninguém viu a Deus. Essa é uma palavra que foi dada por Cristo de forma assim muito sincera, muito profunda. Hoje nós temos aí em alguns redutos pentecostais gente falando que vê o Pai, vê o Filho, vê o Espírito Santo, que tem assembleias especiais com Deus. Tem gente que fala que entra no Santo dos Santos e vê Deus face a face. À luz da Escritura isso é uma balela, isso é emocionalismo, fanatismo barato. Jesus disse com muita clareza que ninguém viu a Deus. Abra sua Bíblia por gentileza no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 18. Essa é uma assertiva que nós devemos ter, porque nós só podemos andar por fé se nós não vermos. Abra sua Bíblia por gentileza. João capítulo 1, versículo 18. O Senhor Jesus Cristo diz que ninguém o viu. Por isso a revelação que nós temos dele foi dada na pessoa do Filho de forma completa. Todos acharam João capítulo 1, versículo 18? A Escritura diz assim, palavras de Jesus: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Louvado seja Deus. Embora a gente não tenha visto a Deus, Deus se revelou a nós de uma forma especial, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo é tudo aquilo que Deus é, e tudo aquilo que Jesus Cristo fez representam os atos de Deus para nos salvar. Quando Jesus libera palavras de vida, é porque o próprio Pai libera palavras de vida. Quando Jesus estende as mãos para curar e para servir, é porque o próprio Pai deseja fazer isso com essa humanidade pecadora que nós somos. Quando Jesus Cristo fala de salvação, é porque o seu Pai decidiu salvar a humanidade de uma forma graciosa, pura e santa. Quando o Senhor Jesus Cristo fala sobre a urgência da santificação e a necessidade do arrependimento, é porque esse Deus que nós servimos não está indiferente com a maldade do mundo, mas como um Deus santo, um Deus soberano, Ele deseja estabelecer a sua justiça nos quatro cantos da terra. Jesus Cristo revelou a Deus de uma forma completa.
E essa revelação foi deixada para nós, a sua posteridade, pela Escritura Sagrada. A ponto de Jesus falar em João 17:17, olha, santifica-os na verdade, porque a tua palavra ela é a verdade. Louvado seja Deus. Então nós andamos por fé nessa palavra. A vida por fé é a confiança naquilo que Jesus Cristo fez e ensinou, e a confiança naquilo que Ele nos deixou como revelação na Escritura Sagrada. O fato de nós não vermos a Deus é a base da construção de toda a nossa ética cristã. A propósito, abra sua Bíblia para você ver que interessante, em 1 João capítulo 4, versículo 20. O fato de nós não vermos a Deus é um gatilho para que a ética cristã seja construída para nós. Vocês vão entender onde eu quero chegar daqui a pouquinho. Se nós não vemos, nós precisamos confiar. E essa confiança vai ser demonstrada em atos de justiça que nós praticamos na presença de Deus. Todos acharam? 1 João capítulo 4, versículo 20, a Escritura diz assim: se alguém disser, ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus, a quem não vê? Então essa vida por fé no Deus invisível faz com que a gente viva em amor no mundo visível. Louvado seja o nome de Jesus. Essa glória de Deus que nos foi revelada em Cristo vai nos inspirar uma vida por fé e em fé, porque o justo vive pela fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Abra sua Bíblia, por gentileza. Hoje o culto vai ter a carinha de um culto de ensino, não é? De todos os meios, de todas as formas, viu? Aperta o cinto em nome de Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Quem achou, diga glória a Deus. A Escritura diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. O escritor aos Hebreus precisou testemunhar uma realidade muito triste na igreja a qual ele dirige a sua epístola. Aquele povo que outrora havia crido no Evangelho, entendido a mensagem da graça de Deus, passou a ficar, por conta da perseguição, amedrontado e desejou voltar para o velho rito do judaísmo ao qual boa parte deles pertenciam. Não aguentaram o fogo da perseguição. Não aguentaram as frustrações que podem vir de um exercício legítimo de discipulado, porque ser cristão não é brincadeira. Não é fácil ser crente. É fácil ser verdadeiro o tempo todo? É fácil ser honesto o tempo todo? É fácil ser tratado nas rodas de amigos adolescentes como o maricas porque você não tem uma vida promíscua? É fácil lidar com isso? Nunca foi. E às vezes, por esses momentos em que a fé causa em nós embate, nós ficamos tentados a voltar para trás. E o escritor aos Hebreus estava diante de um povo tentado a voltar. Então ele fala: aqueles que são justificados por Deus, eles vivem pela fé. Eles não enxergam as promessas que foram feitas a eles, mas essas promessas são reais e verdadeiras. Infelizmente, a gente às vezes corre o risco frequente de retroceder, e quando a incredulidade chega, ela pode colocar em xeque as coisas que Deus está construindo na nossa vida. Você já teve momentos de incredulidade na vida? Quem aqui já lidou com a dúvida religiosa alguma vez, além do pastor Sérgio? Já passou por isso já? Mas será que é real? Mas será que é verdade? Mas será que é assim mesmo? Mas será que Deus pode fazer isso mesmo? Lidamos com isso o tempo todo. Por isso nós precisamos nos apegar muito firmes com a palavra de Deus e entendermos que se nós quisermos viver a vida do reino de Deus, a fé será o mecanismo que Deus usará para o nosso crescimento espiritual. Porque sem fé é impossível agradá-lo. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Toda a epístola aos Hebreus gira em torno do contraste que existe entre a fé e a incredulidade. E nessa manhã Deus está dizendo para vocês: não sejam incrédulos, mas creiam em mim e creiam na minha palavra. Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6.
Todos os irmãos encontraram? A Escritura diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Louvado seja Deus! A nossa fé se baseia nesses dois pilares. Primeiro, Deus existe. Deus é real. Deus é verdadeiro. Louvado seja Deus! E o segundo pilar, Ele promete recompensar todos aqueles que o buscam. Ninguém que busca a face de Deus fica sem socorro, sem resposta, sem uma direção, sem uma palavra de conforto. Quando nós entramos com confiança no trono da graça de Deus, a Escritura fala que ali encontraremos socorro e misericórdia em tempo oportuno. Aleluia! Então aquele que se aproxima de Deus primeiro tem que crer que Ele existe. Deus é real. Deus é real. Ontem nós fizemos um passeio cultural. E aí nesse passeio cultural nós vimos ali uma demonstração da evolução, né? Mostrando o homem vindo do macaco. E eu comecei a ver aquilo, e olhando e pensando dentro do meu coração. O obstinado coração do homem tenta encontrar respostas. E essas respostas vão se basear naquilo que ele é capaz de enxergar e de observar. E nessa tentativa, ele está demonstrando o quanto a sua alma pede respostas. Mas a resposta está tão clara. Deus é real. Ele é o Criador, nós viemos dele. É muito mais simples acreditar que o homem foi formado pelas mãos de um ser criador do que desenhar um conto de fadas de que um macaquinho virou gente. Mas o coração obstinado do homem prefere essas falácias, esses folclores, porque não quer render glória àquele que é digno de adoração, o Deus Criador que nos formou. E isso não é negacionismo científico, é entender que se o mundo foi feito de uma explosão, alguém detonou a bomba. Há um Deus poderoso que fez tudo nesse mundo, tudo nesse universo. Mas muitas vezes o nosso coração prefere aquilo que é visível, mas que não é real, ao invés de querer aquilo que é invisível, mas que é certo. Existe um Deus assentado no trono, soberano, regendo todas as coisas. Você confia nesse Deus? Pode glorificar o nome de Jesus Cristo? Quando o autor aos Hebreus vai começar a sua exortação, ele diz assim no versículo 12 do capítulo 3, que nós já lemos: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, e que se afaste do Deus vivo. A primeira coisa que eu observo aqui, interessantíssima, é a palavra que ele usa. Marque na sua Bíblia a palavra cuidado, uma palavra importante. Ele pede que esses irmãos, a quem ele está dirigindo as palavras, tenham cuidado. O que é cuidado? Cuidado é zelo, cuidado é cautela, cuidado é prudência, cuidado é atenção. Individualmente, cada cristão deve refletir e examinar o seu coração diariamente para verificar se existe nele alguma forma de incredulidade. Por quê? Quando a incredulidade se instala no nosso coração e nós questionamos Deus, a sua existência, as suas promessas, nós vamos obter como consequência disso aquilo que ele disse, um coração mau e perverso, que vai nos levar sempre no mesmo resultado nefasto. A gente vai se afastar do Deus vivo. Por isso, irmãos, nós precisamos dar um passo aqui de ruptura muito importante. Quase sempre, porque a maior parte de vocês recebeu da sua herança teológica vinda do pentecostalismo e dos movimentos de santidade. Nós temos aqui essas duas vertentes aqui dos membros da EPR. Aquele sentimento de que eu me comporto mal porque eu não quero agradar a Deus, porque eu sou um rebelde, e a gente coloca no comportamento errado a causa dos nossos males. Mas a Bíblia nos mostra exatamente o oposto. Nós fazemos a coisa errada porque a nossa fé não está certa. Então, quando eu me torno incrédulo,
eu questiono Deus, e ao questionar Deus, eu questiono as leis que Ele estabeleceu para que a humanidade viva bem e para que o povo da aliança o sirva da maneira que lhe agrada. Então, quando eu começo a ter dificuldades para orar, a minha dificuldade é que eu estou com o coração incrédulo. Eu não oro porque eu não acredito que Deus possa responder. Eu não leio a Bíblia porque eu não acredito que ela é a palavra de Deus. Eu não vivo em comunhão com os irmãos porque eu não acredito que a igreja seja o povo de Deus. Eu não obedeço a Deus porque eu não acredito que Ele é o Deus justo, reto, santo e irado que a Bíblia apresenta. Então eu crio a minha imagem de Deus, um Deus à minha imagem e semelhança, e passo a servir esse falso ídolo que passa a mão na minha cabeça, que aceita tudo que eu faço, que me ama do jeitinho que eu sou, mas que nunca confronta os meus valores e o meu pecado. E quando o nosso coração não está crente em Deus, ele está crente em outra coisa. E aí surgem as idolatrias, não é? Irmãos, tem crente que lê horóscopo. Aí deixa eu ver o que meu signo, deixa eu ver o que está escrito aqui para mim, que os astros dizem a meu respeito. Nossa, peixes, você vai ter uma novidade amorosa na vida. Ai, Deus, obrigado. E vira um sincretismo religioso diabólico. Irmãos, a fé cristã tem uma diferença de todas as outras religiões, por isso Jesus chamou ela de caminho estreito. Se eu recebo Jesus, eu tenho que renunciar todas as outras fontes. Ou eu sou crente em Jesus e na palavra, ou eu não sou crente em nada. Não, pastor, mas eu gosto muito da palavra, mas eu gosto também lá de outra coisa. Ou aqui é a fonte única e suficiente, ou você não está vivendo o cristianismo bíblico. Você está vivendo uma outra forma de religião. Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, o pai da igreja que formulou pela primeira vez a doutrina bíblica da predestinação e da santa e sagrada eleição, ele era um fiel discípulo de Cícero, um dos filósofos do seu tempo. E quando ele estava lutando no seu processo de conversão, com uma mãe crente que pregava para ele o tempo todo, e ele não conseguia abandonar a vida devassa que ele vivia, ele deixou um livro escrito, inclusive, que vocês deveriam ler, as Confissões de Agostinho, para mostrar a batalha que ele teve com o pecado até chegar na fé. Ele conta na sua biografia que Deus o confrontou e disse para ele: você vai ter que escolher entre a mim ou a Cícero. Não dá para andar com os dois. A fé tem que ser suficiente para a gente. Se você tem Jesus, você tem que deixar de lado Maria, glorifica o nome de Jesus. Se você tem Jesus, você tem que deixar de lado Karl Marx. Se você tem Jesus, tem que deixar de lado todos esses outros filósofos que tentam trazer para a gente coisas novas e que lançam dúvida naquilo que a Escritura nos afirma. Irmãos, o que é invisível é mais real do que aquilo que nós podemos ver. Deus é mais real do que tudo que existe. A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Então, se eu vou deixando essas coisas ganharem as minhas volições, as minhas paixões, a incredulidade vai começar a se instalar. E a incredulidade começa assim: não tem nada a ver. Não tem problema. Mas não tem nada, mas não. Não tem problema não. Não tem problema não. E assim a gente vai cavando com as próprias mãos a cova que vai sepultar a nossa história de fé em Deus. Amém, meus irmãos? Então, quando nós vemos uma vida indisciplinada, nós estamos vendo uma crença indisciplinada. Então nós temos que ter esse cuidado muito grande, porque senão nos tornaremos ouvintes negligentes. E se a palavra não chega ao nosso coração misturada com a nossa fé pessoal em Deus, ela fica infrutífera. Abra sua Bíblia em Hebreus, por gentileza. Capítulo 4, versículo 2. Todos encontraram? Olha o que a Escritura diz, que interessante.
Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Aqui o autor está comparando a igreja recebendo as boas novas com Israel recebendo as boas novas. E aí ele conclui: mas a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Sabe o que é frustrante às vezes, irmãos? E eu não falo isso por situações particulares da IPR, porque a igreja não é um lugar de anjos, viu? Se você olhar para o seu lado, dá uma olhadinha no seu lado aí. Vê se alguém tem um par de asinha branca aí. Tem? Tem hora que eu acho que o Renan tem 2 asinhas brancas, né? Que ele é muito bonitinho, né? Mas aqui não é lugar de anjo, aqui é lugar de gente, amém? E gente faz coisa de gente, amém? E tem hora que gente faz bobeira, amém? Então não é uma situação particular, não, eu estou trazendo uma coisa aqui muito geral para vocês. Mas é frustrante quando você vê cristãos, após anos ouvindo, permanecerem nos mesmos maus hábitos pecaminosos. E o que isso mostra para a gente? Que eles ouvem, mas não creem. Eles ouvem a boa nova, mas não creem naquele que a conquistou, que é o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E tornam a igreja um clube social para ver amigos. Mas a igreja, segundo a Bíblia, é o baluarte da verdade, é a Assembleia de Deus vivo, glorifica o nome de Jesus. E nós precisamos viver a altura dessa vocação que exige tudo de nós. Nós temos que sacrificar tudo nessa vida para conquistarmos a Cristo. Paulo falou: eu quero considerar tudo desse mundo como perca, para poder ganhar a Jesus Cristo. Amém? Você está disposto a deixar tudo por Jesus? Ou você acha que Jesus não é suficiente? Se o Evangelho não mudou uma pessoa, nada mais pode mudar, irmãos. O Evangelho é verdade revelada pelo Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma dúvida: como que eu posso conciliar a incredulidade com a doutrina da eleição? Como que eu faço para conciliar isso? Deus conduzirá todos os seus salvos e eleitos à fé salvífica e os conservará. Então nós precisamos entender que existe aqui uma coisa muito importante para nós entendermos. A primeira delas: a eleição é uma coisa certa e concreta para Deus. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Deus sabe quem Ele escolheu, Deus sabe a isca que Ele vai usar para trazer os seus eleitos à fé, e Ele vai fazer isso eficazmente. Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus não é um camarada que nem o pastor Sérgio que faz experiências. Deus determina, decreta, faz, realiza, acontece, e nada pode frustrar os planos dEle. Operando eu, quem impedirá? Paulo, o homem mais obstinado que já existiu, o maior perseguidor da igreja, chegou à fé sem querer chegar. O próprio Jesus foi até ele, o derrubou e falou assim: camarada, você é meu. Quando Deus quer, não tem resistência do homem. Quem manda nesse universo é Deus. Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas embora isso seja certo para Deus e concreto, para nós sempre pairará uma dúvida da nossa própria eleição. E até que essa confirmação seja feita na nossa vida, a Bíblia nos orienta a confirmarmos a nossa vocação e eleição dia após dia. A doutrina da eleição não é uma roleta russa: estou salvo, vou para o céu, eu vou continuar vivendo uma vida de pecado. Quem vive no pecado é o reprovado que não foi eleito. O eleito prefere a santidade, o eleito prefere a obediência, o eleito prefere a gratidão, o eleito prefere estar na igreja glorificando o nome de Jesus, o eleito está nas orações, o eleito está junto com todo mundo para ajudar. Por quê? Ele confirma a dádiva que ele recebeu. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, por gentileza, capítulo 1, versículo 10. O eleito tem arrependimento, o reprovado tem desculpas. Todos acharam? 2 Pedro 1,10, a Escritura diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, vocês não vão tropeçar em tempo algum. Então a marca do eleito é o esforço.
ele batalha para viver aquilo que foi conquistado por ele de graça na cruz do Calvário. O reprovado olha para a morte de Jesus na cruz e vê ali uma desculpa para pecar. O eleito vê a morte de Jesus na cruz e vê ali um incentivo para se santificar. Louvado. O reprovado olha para a graça e fala: eu posso fazer porque Deus perdoa. O eleito olha para a graça e fala: porque ele obedeceu, eu vou obedecer ao meu Deus até o fim também. E o eleito tropeça. Ou não tropeça? Tropeça. Mas ele não fica prostrado. O eleito pisa na lama, mas não rola nela, porque ele sabe que a sua vida custou um alto preço. Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, não existe nenhuma briga do perigo da incredulidade com a questão da doutrina da eleição. Se eu acredito na eleição, doutrina bíblica asseverada e provada por diversos textos bíblicos, eu vou viver à altura do que está escrito. E a eleição me convida a me tornar parecido com Jesus, e isso significa santificação. Amém, meus irmãos? Quantos querem mais santidade aqui? Glorifica o nome de Jesus Cristo. Como que nós podemos sobreviver à incredulidade? Incredulidade é um risco, irmãos. Nós estamos vivendo um risco gigantesco como igreja. Primeiro, porque nós estamos inseridos numa sociedade fragmentada de todas as formas. Fragmentada em ideologias, fragmentada em valores, fragmentada em política, fragmentada em desigualdade social, fragmentada em sincretismo religioso. Nunca houve um tempo em que nós vivêssemos em um mundo tão fragmentado como esse. Embora, espiritualmente, nós sabemos que só existem 2 fragmentos no mundo. Quem sabe quais são? Salvos e não salvos. Mas existe, socialmente falando, uma fragmentação, e essa fragmentação cria nichos de opinião, e nichos de opinião podem perverter valores. Então, ser cristão hoje deve ser tratado como um fragmento à parte. A igreja foi pensada como uma sociedade alternativa por Deus, onde a gente possa, por essa experiência de comunhão, conservar os nossos valores e demonstrá-los publicamente uns aos outros. Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque os dias que nós vivemos, que eu não tenho dúvida que representem o princípio das dores bíblico, vão exigir da gente cada vez mais posicionamento. E alguns de vocês poderão, inclusive, ser presos pela fé que vocês têm, se a coisa continuar no ritmo que está. Então, nós precisamos do enchimento do Espírito Santo mais do que nunca. Por isso, como é gostoso começar um culto com os irmãos se alegrando, falando em outras línguas, felizes na presença de Deus, porque essa alegria não pode ser emulada lá fora, e é isso que causa ódio nas pessoas que tentam silenciar a nossa voz, porque eles tentam com ideologias produzir uma sociedade perfeita sem conseguir, mas na igreja, preto se dá bem com branco, rico se dá bem com pobre, porque o que nos une aqui é Cristo Jesus, para a glória de Deus. Aqui a gente não fragmenta, aqui a gente une. Você pode glorificar o nome de Jesus Cristo? Aqui nós somos um só corpo, e isso é produzido sem pressão, sem força de lei, pela simples pregação do Evangelho e pela fé comum que nós temos. E isso causa um ódio terrível, porque nós sustentamos os valores que prendem, não é o avanço do que é mal na sociedade. Então, nós precisamos conhecer mais a Deus, nos encher mais a presença dEle. O autor deixa para nós algumas orientações para nós vencermos a incredulidade. A primeira, eu já introduzi anteriormente. Em Hebreus capítulo 3, versículo 12, ele pede que a gente tenha cuidado. Ele pede que a gente seja zeloso. Ele pede que a gente tenha bom senso. Nós, como cristãos, ocupamos um lugar no mundo. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? O Senhor Jesus Cristo, quando orou por nós, em João capítulo 17, ele disse assim: Senhor, eu não peço que você tire eles do mundo, mas eu peço que o Senhor livre eles do mal. Então nós ocuparemos posições sociais, não tem jeito. Então cada um de vocês ocupa uma posição social em algum segmento da sociedade. E graças a Deus a IPR, irmãos, tem gente espalhada em tudo quanto é segmento. Essa aqui é uma igreja que realmente tem diversidade. Eu amo pensar no que Deus fez com a gente, porque aqui tem gente de várias cidades, de vários bairros, de vários segmentos sociais, de várias posições políticas, e a gente vive bem para a glória de Deus.
Porque aqui dentro o que vale é só um nome, Jesus Cristo de Nazaré. Não levantamos outro nome aqui, não queremos isso, porque essas coisas de fora tornaram a sociedade essa desgraça que ela é. Mas o que tem aqui dentro, salva o traficante, salva o bandido, salva o pecador, reinsere ele na sociedade e vai transformando ela de dentro para fora. Então, o autor aos Hebreus, ele fala, vocês têm que ter zelo. Vocês ocupam posições no mundo, mas vocês não podem ser transformados pelo mundo, mas transformá-lo. Ter zelo e entender que eu trabalho aí fora e ganho dinheiro, mas eu não vou me tornar escravo do pecado, nem do dinheiro, e nem vou me tornar um avarento que não se preocupa com o próximo. Eu posso desfrutar de prazeres que tem aí fora dentro dos limites estabelecidos por Deus, mas não vou ser vencido nem dominado por eles, para a glória de Deus. Eu posso construir um patrimônio, mas eu vou me lembrar de ajudar quem precisa nas horas que Deus me oportunizar. Eu posso alcançar boas posições, mas nunca vou me esquecer de quem me colocou lá em cima. Foi o Deus que me comprou com o sangue do seu Filho na cruz. Se eu chegar nos altares mais altos da terra ali, eu vou glorificar o Deus que me salvou, porque Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então eu estou inserido nesse mundo pecaminoso, mas com cuidado, com zelo, não vou me deixar contaminar por ele. Eu vou ser o povo conhecido por ser zeloso e de boas obras. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2, versículo 14. Aleluia. Oh, aleluia. Eu sinto Deus na casa, irmãos. Amanda aguion derrácia. Arragaias orevederrácia. Deus está na casa. Demanda arragaias orevederrácia. Alguns irmãos vão ter troca de posições aí fora. Escreve isso. Tem porta se abrindo para irmãos aqui da casa. O Senhor vai te colocar em boa posição. Mas quando chegar lá, glorifique quem te colocou lá. Portas vão se abrir interessantes para irmãos aqui. Portas de oportunidade. Mas quando você entrar lá, não se esqueça de quem te colocou lá. Não troca a igreja pelo dinheiro, não troca a igreja pelo prazer, não troca a igreja pelo clube, não troca a igreja pela festa de aniversário. Não, não, não! Glorifique Deus que te salvou, adore a Ele todos os dias de sua vida. Oh, aleluia. Tito capítulo 2, versículo 14. Ah, Senhor. Aleluia. A Escritura diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Eu serei conhecido pelo zelo, equilíbrio. Eu trabalho, mas eu cultuo. Eu vivo, mas eu obedeço. Eu desfruto, mas com responsabilidade espiritual diante daquele que me salvou. Amém? Zelo. Eu quero vencer a incredulidade, zelo na vida. Zelo pela palavra e pelo Cristo que a palavra revela. Segunda coisa, se eu quiser vencer a incredulidade, eu tenho que entender o plano de Deus com a igreja. A igreja é um organismo vivo, uma sociedade que vive um movimento de contracultura. Não é contra a cultura, contra a cultura. Ela tem um jeito próprio de viver, ela tem valores próprios, ela tem padrões de conduta, padrões éticos próprios, e a gente expressa isso na igreja local. A igreja local é o tribunal onde Deus decreta suas leis e convida os seus fiéis a obedecê-la. Por isso,
Deus nos convida a, nessa experiência de vivermos juntos, exortarmos uns aos outros. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 3, versículo 13. Hebreus, capítulo 3, versículo 13. Todos os irmãos acharam? Pelo contrário, animem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. A finalidade da gente congregar, e por isso que o culto não pode ser online, o culto tem que ser público, presencial, não existe culto online, existe transmissão de programação religiosa online. O culto exige presença. A Bíblia fala no Novo Testamento diversas vezes, quando vos reunis, quando vocês se reúnem, é sempre assim, porque o culto prefigura a presença. Aqui é o lugar para eu animar um ao outro. Então o culto é mais do que a pregação. O culto é sentar do lado de alguém e de repente olhar no olho dessa pessoa e falar: você está bem? Está tudo bem com você? Eu estou sentindo que você está triste, eu estou sentindo que você está abatido, posso te ajudar? Esse confrontozinho que a gente faz aqui, que é uma delícia, vai fazendo com que a gente vá sendo exortado um pelo outro, para que a nossa fé não apague. Quem aqui já ouviu na porta da igreja do pastor: você não está bem hoje, o que aconteceu? Quem já ouviu isso alguma vez já? E que... Não é? Quem aqui já ganhou um abraço do pastor sem o pastor falar nada, o pastor não largou do abraço e ficou abraçando até que você sentiu aquele alívio no coração? É isso aqui. Eu estou trabalhando para que a minha vida ministre na sua, porque eu preciso manter a sua fé acesa. Louvado seja Deus. Nós somos todos chaminhas que precisam acender uns aos outros para a fogueira e a lareira de Deus se acender. Então, tem fogo aí? Acenda quem está do teu lado. Aramandaguiomandaráguia. A gente não pode se abraçar muito por conta da pandemia, mas a gente pode dar um soquinho e falar: eu estou orando por você. Deus tem algo na sua vida. Deus tem um propósito com você. Deus não derramou o sangue dele em vão. Ele ama você. E assim a gente vai se fortalecendo. Não aceite, irmão, nem um dia vir para a igreja e não encorajar ao menos uma pessoa. Se importe com todas. Terminou o culto, todo mundo que passar por você, dê um soquinho, até a gente poder abraçar. Eu abraço, vocês sabem, eu não aguento, né? Mas dê um soquinho e fala: você está bem? Estou orando por você, posso te ajudar? Quer se abrir comigo? Faça isso. Crie um ambiente em que a gente tem liberdade para falar o que sofre, o que pensa, para que um possa exortar o outro e assim todos crescerem para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Deus nos chama ao ministério de exortação. Exortação não é briga, viu? Exortação não é pegar uma cinta e sair batendo nas pessoas. Exortação é encorajamento. É um encorajamento sincero, amoroso, que visa o crescimento, não o abatimento. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. A gente tem tentado com todo custo vencer o estigma da nossa herança pentecostal, da exortação de cinta, né? E subir aqui em cima, abrir a Bíblia e mata todo mundo. E é engraçado porque se a gente... Irmão, pentecostal às vezes tem um pensamento meio estranho. Eu sou pentecostal, vocês sabem, embora hoje o pentecostal é reformado, não é? Mas se o pastor lá abre a Bíblia, Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, ressuscitou, ganhou o céu para você, você volta para casa, o pentecostal: ai, que tá frio. Deus não falou não. Credo, nossa, o pastor estava na carne. Agora se o pastor brigou com a mulher em casa, chega aqui bravo, ele começa: vocês são pecador, e Deus vai pesar a mão em você. E Deus está falando: glória a Deus. Deus foi Deus puro. Às vezes não foi Deus puro não, às vezes foi o Muhammad que brigou em casa e descontou em vocês, né? Deus puro é quando tem Bíblia, Deus puro é quando tem joelho, Deus puro é quando tem estudo, Deus puro é quando é pregado Cristo em toda a sua glória.
Não se conforme com o falso evangelho que coloca vocês para baixo e não ensina vocês a viver para a glória de Deus. Escapem disso. Escapem disso. Quando você vê alguém meio nervoso lá, você começa a orar pela pessoa. Deve ter brigado em casa e está querendo descontar em vocês. Amém? Tem glória a Deus nessa hora ou não? Quem aqui já viu isso acontecer? Levanta a mão aí e dá um glória. Né? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Olha o que Paulo orientou Timóteo, seu discípulo. Até a minha chegada, Timóteo, se aplique à leitura, à exortação e ao ensino. Ele pede que a exortação seja parte do ministério de Timóteo. Encoraje as pessoas. Então você é uma chaminha que vai acender muita gente. Amém, meus irmãos? Encoraje. Terceira coisa que eu preciso para vencer a incredulidade, não é? Então a primeira é ser zeloso. A segunda é ser um encorajador. Enquanto eu encorajo alguém, eu sou encorajado também. A terceira é não permitir que o pecado me engane. E que a incredulidade faça eu amar o que Deus odeia e odiar o que Deus ama. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Hebreus. Tiago, capítulo 1, versículo 15. Nós não podemos ser enganados pelo pecado. O fato de nós sermos uma igreja bíblica livra vocês daquela ditadura de usos e costumes absurda, não é? Tem uma história, eu não vou falar o nome da santa, mas são histórias da IPR que eu acho uma graça, né? Quando nós começamos os trabalhos aqui, talvez por eu ser um pastor assembleano, né, vindo da Assembleia de Deus, uma das ovelhas pioneiras vinha nos cultos de saia, sempre de saia. Aí ela veio o primeiro culto de saia, veio o segundo, o terceiro ela arriscou vindo com uma calça jeans, né? Irmãos, e trabalhou para Jesus do mesmo jeito, com a mesma alegria. Desde então é só jeans que ela usa para a glória de Deus, não é? Então a gente se livrou dessa ditadura chata. Deixa para lá isso. Isso só gera orgulho nas pessoas. As pessoas brigam por causa de comprimento de saia, tamanho de cabelo. Larga e sai para lá. Enquanto elas estão brigando quem é mais santo, a gente aqui está lutando para glorificar a Cristo e levar mais gente para o céu. É outra pegada. Mas às vezes, o fato de nós não termos essa chatice pode levar alguns a pensar que nós não tratamos com seriedade o problema do pecado. Irmãos, deixa eu lembrar você, o pecado ainda leva para o inferno. Jesus derramou o seu sangue na cruz para nos livrar do nosso pecado, não para a gente continuar pecando. A graça não é desculpa para pecar, é poder de Deus para vencer o pecado. Então, com aquilo que legitimamente ofende a santidade de Deus e prejudica o testemunho cristão, nós vamos lutar até o fim, seremos chatos, seremos até invasivos se for necessário, porque a gente quer levar vocês para o céu. Então entendam que ser da igreja significa que você vai ser inquirido, cobrado. Esses dias uma pessoa no condomínio do qual sou síndico teve um procedimento não adequado. E você imagina pastor e síndico, né? Que coisa boa, né? Irmão, mandei mensagem para a pessoa e dei uma descascada com ela. E depois, como todo bom pastor, né? Que pastor morde a sopra, né? Eu falei, olha, eu preciso que você entenda que isso é atribuição que eu tenho. Essa cobrança não é pessoal. São pelas atribuições que eu tenho, eu preciso zelar pelo bem-estar de todos. E o pastor faz exatamente isso. Se eu deixar você no seu pecado, o seu pecado vai contaminar o outro, que vai contaminar o outro, que vai contaminar o outro. Então, quando o pecado aparece, a gente pega a farinha que tira a morte da panela, que é a Bíblia, e a gente vai com ela lá. A luz da Escritura abandona isso em nome de Jesus Cristo. Senão não dá para você estar com a gente. A gente aqui está todo mundo lutando, se arrastando alguns, mas a gente está lutando. Então vamos honrar o que Cristo fez na cruz do Calvário. Mas quando o pecado se instala no coração, ele nos leva a amar o que Deus odeia, a considerar bom coisas que Deus abomina. Por isso um salvo em Cristo, ele não pode aceitar o pecado na vida. Tiago capítulo 1, versículo 15, olha o que a Escritura fala do pecado. Depois, havendo a concupiscência concebido, ela dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. O pecado sempre rouba algo da gente.
Guarde isso para sempre na sua vida. Deus perdoa os pecados, mas para a nossa disciplina não tira as consequências dele. Viu? Mas pastor, Deus perdoa, perdoa. E a consequência? Tu vai levar ela até o final da tua vida, para você aprender a honrar aquele que deu a vida por você na cruz. Todos nós aqui temos hoje na vida consequências de pecados que praticamos, ou não? Todos nós temos algum. Alguns têm mais, outros têm menos, e não somos melhores ou piores por isso. O fato é que Deus faz isso para o nosso bem, para a gente aprender a valorizar a oração, a direção de Deus, a orientação da Bíblia. Então cuidado com o pecado, viu, meu irmão? Cuidado com a sensualidade desse mundo horrível. Cuidado com a sede por riqueza, pela avareza, que é idolatria segundo a Bíblia. Você não foi salvo para ganhar dinheiro, você foi salvo para glorificar a Cristo. Não confunda as coisas. Não, pastor, mas Deus está me abençoando, eu estou tendo que trabalhar mais para ganhar mais dinheiro. Já virou maldição porque está tirando você da casa de Deus. Dinheiro não é bênção. Não chame dinheiro de bênção. Cuidado. A Bíblia faz mais advertências ao enriquecimento do que a qualquer outra coisa. O enriquecimento pode ser laço, porque se tira você da casa de Deus, deixou de ser bênção. Cuidado. É melhor você ganhar menos estando aqui congregando do que você estar ganhando muito lá fora e ficando desarmado. Porque se você não ouve, a Bíblia é a espada do Espírito. Se eu não escuto a palavra pregada, eu fico desarmado para enfrentar o que está aí fora. Por isso que isso aqui é o arroz e feijão do crente, irmãos. Cultuar, irmãos, é terapêutico. Eu falo para todo mundo isso, irmãos. Irmão, cultuar é uma coisa que às vezes pode ficar até monótona, mas é o nosso arroz e feijão. Quem congrega peca menos, erra menos, porque a gente fica pensando, como é que eu vou chegar lá na minha igreja, não é? Se eu fizer essa coisa errada aqui, a gente fica pensando nisso. Então isso aqui é o nosso arroz e feijão. Eu sei que de vez em quando é bom comer no Outback. É bom comer um hambúrguer no Madeiro. Oh, glória a Deus. Vamos, amor, em nome de Jesus? Tá glória. É bom. Bom comer uma carne assada, Márcio. Bom. Mas sabe o que sustenta a gente? É aquele arrozinho e feijão com ovo frito do dia a dia, que é o culto cristão. Por isso aqui a gente não inventa de fazer congresso, a gente não quer mostrar para vocês que tem diferença. O Deus do congresso é o Deus do culto de todo dia. Aí eu vou trazer o santo homem de Deus, vai pregar e revelar. Não, vai ser o santo Daniel, a santa Abel, o santo William, o santo Sérgio, dia a dia, porque Jesus está com a gente do mesmo jeito. Do mesmo jeito, a gente não precisa de grande, a gente tem o maior no nosso meio e ele nos basta. Nos basta. Então a gente vai insistir, os mesmos temas. Mas pastor, tem que falar de pecado todo culto? Tem. Martinho Lutero falava, a gente esquece fácil do Evangelho. Fácil. Então cuidado com o pecado. Cuidado com as pessoas com quem você anda, com quem você conversa, com as coisas que você assiste, com o tempo que você gasta consumindo cultura, com os livros que você lê, com os blogs que você segue. Cuidado. Não escute alguém que não escuta a Deus. Porque senão você está caminhando pela morte, embora pense que está na vida. Cuidado. Amém, meus irmãos? Por fim, eu preciso, para vencer a incredulidade, zelo, exortação, uma preocupação excessiva para não pecar, não desagradar meu Deus. E por fim, eu preciso me apropriar da minha união com Cristo. Quando você foi salvo dos seus pecados, você foi unido a Cristo. Aleluia. Você foi enxertado na videira verdadeira. Aleluia. E agora que você está unido a Cristo, você deve conservar a sua confissão de fé até o fim. Abra sua Bíblia em Hebreus 3,14. 3 leituras para a gente terminar. E nós já vamos orar, que eu já passei do tempo. Eu pensei que eu ia gastar meia hora com essa mensagem, eu já gastei 50 minutos. Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 14. A Escritura diz assim: porque temos nos tornado participantes de Cristo.
se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então você foi unido a Jesus. Você pode glorificar a Deus por isso? Deus te ama por causa disso. Como você foi unido a Jesus e Deus ama Jesus, Deus ama você também. Não é por sua causa. Você não é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Larga a mão de pensar isso. Eu sou o xodózinho de Jeová porque eu oro. Eu sou o xodózinho de Jeová porque eu desço a madrugada. Não, você é um miserável pecador que merece o inferno. Deus te ama por causa de Cristo e somente dele. A nossa vida cristã não é centralizada no que nós fazemos, mas no que Cristo fez. Eu cultuo a Deus no sacrifício que é Cristo. Eu oferto a Deus na oferta que é Cristo. A minha religião é Cristo. Amém? Por isso que eu oro em nome de Jesus. Até a minha oração depende de Cristo. Então, não é você. Você não é o xodózinho, não. Para de pensar isso. Você foi unido a Cristo. E agora, para sinalizar que isso é verdade, que essa ação sobrenatural aconteceu, a sua confiança vai ser guardada até o fim. Por isso a gente pode afirmar que tem certeza de salvação. Eu tenho certeza de quem eu sirvo e para onde eu estou indo. Mas eu não vou titubear com essa confiança, porque ela vai se mostrar verdadeira no último dia. No meu último abrir e fechar de olhos, pastor Daniel. Quando eu fechar os olhos aqui, e ao abrir, eu ver a face radiosa daquele que me salvou. Como eu aguardo esse dia. Como eu aguardo estar com ele, meus irmãos. Eu amo a minha magrela. Eu vivo por ela. Amo essas duas crianças que Deus me deu. A filha que é minha cara e o filho que é minha cara. Louvado seja Deus. Eu amo. Mas eu amo mais Jesus. Muito mais. E eu quero estar com Ele. Aleluia. Eu quero estar com Ele, meus irmãos. Eu quero ouvi-lo chamar meu nome. Vinde, bendito do meu Pai, para o reino que eu preparei para você. Antes da fundação do mundo. Então eu preciso, uma vez que sei que sou salvo, demonstrar isso conservando a minha confiança até o fim, e entendendo que essa união muda a minha vida por completo. 1 João 3:9. O grande problema que algumas pessoas têm com a doutrina bíblica da segurança da salvação, que nós cremos nela, é pensar que ela vai deixar a gente num pecado obstinado, quando na verdade a segurança da salvação diz exatamente o contrário. 1 João capítulo 3, versículo de número 9. Abra sua Bíblia, por favor. A Escritura diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Essa é a base da doutrina da segurança da salvação. Eu creio que eu permanecerei salvo e conservado até o fim, porque a semente divina foi colocada aqui dentro já. Deus plantou a semente em mim, e agora eu não consigo mais viver na prática do pecado. Eu peco porque eu vivo, mas eu não vivo pecando. Eu brigo às vezes com a minha esposa porque eu estou vivo, mas eu não vou viver brigando com ela. Eu vou pedir perdão, vou comprar uma flor para ela, um chocolate, vou chegar todo sem jeito, dando 2 beijos no pescoço dela, e ela vai me empurrar, sai para lá, e eu falo, desculpa, eu passei do limite, eu sei. Então, se alguém vive no pecado obstinado, a semente não está nele ainda. Existe convencimento e existe conversão. Convencimento é, eu sei que Jesus é o Salvador, eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, eu sei que Deus existe, mas eu não creio o suficiente para a salvação. Está cheio de gente assim na igreja. Conversão é, eu só tenho Jesus, eu só vou para o céu por causa de Jesus, eu só acredito na palavra de Jesus, eu rejeito tudo por causa de Jesus. Ele é o meu Salvador. Esses que são os eleitos de Deus vão até o fim, tropeçando, arrastando às vezes, mas aquele que começa a boa obra termina, porque o que a graça começa, a graça termina. E quem é honesto com o seu discipulado sabe que se a doutrina da segurança da salvação não for verdadeira, ninguém vai ser salvo.
Porque algum de nós vive uma vida suficientemente boa para chegar no céu? Para merecer o céu? Então, se a gente chegar, foi graça. E se foi graça, foi Ele que nos conservou. Glorifica o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu sinto Deus na casa, meus irmãos. Aleluia, eu sinto Deus na casa. Porque tem gente que está arrastando aqui já faz um tempo. E está falando: Senhor, eu acho que eu vou desistir, eu acho que eu vou parar, eu não consigo. Mas olha que você ainda está arrastando. Você está falando que não consegue, mas você ainda está arrastando. Sabe por quê? Ele está te atraindo, Ele está te puxando, Ele está te trazendo para perto dEle, porque Ele te escolheu. Se apega com essa graça nessa manhã. Se levanta em nome daquele que deu a vida por você na cruz. E segue a sua vida, segue a sua caminhada. Ele é fiel, Ele é fiel. E por termos nascido dEle, a gente vence o mundo pela fé. Abra sua Bíblia, última leitura, 1 João capítulo 5, do verso 4 ao verso 5. Eita, Deus está na casa e tem restauração nessa manhã. Tem restauração nessa manhã, tem coração aceso nessa manhã. Aleluia. Remandagaia sorevederrácia. 1 João capítulo 5, do verso 4 ao verso 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia, aleluia. Eu sobrevivo à incredulidade quando eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E se Ele é o Filho de Deus, é verdade o que Ele falou. E se é verdade o que Ele falou, os pecados podem ser perdoados. E se é verdade o que Ele falou, há uma morada preparada para nós no céu. E se é verdade o que Ele falou, se arrependa dos seus pecados nessa manhã, creia nele e receba o dom da vida eterna em nome de Jesus Cristo. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Deus nos chama para uma fé renovada nessa manhã, uma confiança plena nas promessas que Ele nos fez, irmãos. É um tempo de arrependimento para nós, de retorno à Escritura. É um tempo para a gente ser aquecido pelo Evangelho da Graça mais uma vez, porque Deus quer nos usar nesse tempo. E eu quero que Cristo seja glorificado na minha vida, nesta igreja, para que através dele nós possamos impactar esse mundo que tanto precisa de salvação. O que tem roubado a sua fé? O que tem dividido o teu coração? O que tem dividido as suas convicções? Fale com Deus nesse momento. Fale com Deus nesse momento. Fale com Deus. Eu quero chamar para fazer essa oração nosso irmão Nadir. Vem orar, irmã Nadir, em nome de Jesus.